Graças a Deus, meus irmãos. Tudo bem com todos? Hoje é o nosso culto de doutrina, irmãos, e o culto de ensino da palavra, levando a vida cristã a sério. E quero dizer para a igreja, irmãos, que está acabando. Esse tempo está terminando e daqui a pouco nós vamos estar todos juntos celebrando, numa grande celebração, momento de comunhão, vamos estar juntos. Vai ser bom, vai ser agradável. Vamos só aguardar mais um pouco e tudo irá se resolver em nome de Jesus. Mas agora, eu peço a você, convido a estarmos aqui mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor e você possa juntar aí a sua família, todo mundo, ao redor aí da sala e pegue a palavra de Deus. Faça esse tempo um tempo de celebração, um tempo de cultuar a Deus. Se você tem um glória, dê um glória. Se tem um aleluia, dê um aleluia. Celebre ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Ele continua fazendo grandes coisas em nossas vidas. Ele ainda é o nosso Deus. Ele ainda é o nosso Redentor. Amém? Então, eu convido a você a pegar a sua Bíblia. Hoje o nosso texto está em Gálatas, no capítulo 5. Amém? Então, você pode pegar a palavra do Senhor. E nós vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar um pouco agora na palavra do Senhor, Gálatas capítulo 5. E nós vamos ler do 1 ao 4. Amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor e a palavra diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pedimos a Deus que o Senhor continue abençoando a nossa vida, continue abençoando a nossa casa, continue, ó Deus, nos dando a tua palavra como o maná, como o orvalho que desce do céu. Que essa palavra, Senhor Deus, seja um momento bom e agradável em nossas vidas, que não seja apenas mais um vídeo, mas seja um momento de reflexão, possamos aprender mais do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, o tema da palavra nessa noite é esse. Você é livre? É a pergunta, né? Você é livre? Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, né, epístola aos Gálatas, esse povo ele nos chama muita atenção, essa igreja em particular, que Gálatas era a região, né, da Galácia, e ali tinha várias igrejas. Mas, apesar do pouco tempo que Paulo passou ali, os ensinamentos que ele deixou para esse povo foram de grande importância. Um povo que realmente se libertou, mas agora alguns estavam voltando aos costumes antigos. Então ele escreve essa carta, trazendo o povo para perto de Deus, trazendo esse povo para perto de Cristo. E uma das coisas que os irmãos estavam se deixando levar eram pelas tradições humanas, pelas tradições culturais, coisas que é decorrente também aqui em nossas vidas, porque a humanidade é levada por esse tipo de coisa, né? Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para a igreja, irmãos, é sobre as tradições humanas que ele fala aí, que ele começa falando no versículo 1. E nós vamos ver alguns textos aqui, nós vamos até o versículo 26 do capítulo 5. No versículo 1, ele fala das tradições humanas, ele diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei ou ficai, né, pois firmes.
e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Ou seja, irmãos, aqui ele vai falar sobre a circuncisão, que era uma tradição que já vinha, nós vemos vem do Antigo Testamento. Nós vamos ver pela palavra que essa circuncisão ela cessa, não precisa mais, né? Não há mais motivo para isso. E nós, como povo, como servos de Deus, a palavra, através do tempo, né, através das épocas, ela vem transformando vidas, e nós também, o pecado, irmãos, ele muda de geração em geração, ele muda de nome, mas é o mesmo. Lá em Eclesiastes diz que tempo vai e tempo vem, né, geração vai, geração vem, mas as coisas são as mesmas. O único que permanece é o Senhor. Então nós, como cristãos, muitas vezes caímos nessa armadilha da tradição, dos costumes. E muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver, que isso aqui é uma coisa tola. E não é, meus irmãos. A palavra diz que a apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo que estavam querendo voltar aos rudimentos, que estavam querendo voltar às tradições, que eles precisavam ficar firmes na palavra. A palavra é o que nos sustenta, a palavra é o que nos dá perseverança, não é? E muitas vezes, irmãos, agora nós estamos ouvindo muito do carnaval gospel. Então, faz-se os bailes de carnaval, até dentro das próprias igrejas, outros alugam um clube e fazem o carnaval gospel. E diz, não, é porque para o pessoal não ficar naquela à toa no período do carnaval, porque o pessoal fica muito assim jogado, né? Então a gente faz aquele negócio, o carnaval gospel. Meu irmão, isso não existe não, meu irmão. Isso é uma forma de alimentar a carne. Isso é uma forma de alimentar o espírito mudando que ainda existe em nós, o espírito do homem, do velho homem, na verdade. Então, carnaval gospel. Uma coisa muito comum em nossos dias é as festas juninas. Nós estamos agora no período do junino, que passou, mas é uma coisa notória, comum, as igrejas fazerem isso. Trazerem os costumes pagãos para dentro das igrejas, onde fazem todo aquele aparato que o mundo faz. Meus irmãos, isso não tem base bíblica, isso não tem base... isso só tem base na história, um folclore, né, em gerações que foram criadas. Mas quando a gente começa a ver toda essa questão, essa história, tanto dessas festas mundanas, elas não têm nada a ver, ela tem um contexto muito contrário à palavra de Deus. Então, nós como cristãos, nós precisamos ser livres das tradições do mundo. Nós somos chamados à liberdade, meus irmãos. E a palavra do Senhor diz aí, não submetais de novo ao jugo da escravidão. Não volte. Vamos lá para Mateus capítulo 15. Mateus 15, versículo 16. Vamos ver o que a palavra diz aí. Mateus 15, 16. Acompanhe comigo aí. Mateus capítulo 15, versículo 16. Ele diz, olha só. Jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O escritor aí, é claro, irmãos, ele diz que nós invalidamos a palavra de Deus quando nós damos razão, ou quando nós deixamos nos levar pela tradição. Então, a palavra é invalidada. E nós não podemos fazer isso. A palavra, ela tem que ser conosco algo firme, algo que nos dê um alicerce. E nós temos que deixar essas coisas de lado, nós temos que deixar essas coisas para trás. Aqui em Gálatas ainda, no capítulo 1, no versículo 14, também Paulo faz uma advertência, olha só, versículo 14 de Gálatas capítulo 1. Diz assim, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. O próprio apóstolo Paulo dizendo que quando ele não conhecia a verdade, ele era alguém que guardava tão zelosamente as tradições
que ele ultrapassava os que eram da idade dele. Ele sabia muito mais do que os outros. Ele levava aquilo a sério, mas ele não conhecia a verdade. Então as tradições estavam firmes na sua vida e ele se deixava levar por isso. No momento em que ele aceita a palavra, no momento em que ele vê a verdade nos seus olhos, então tudo aquilo vai por terra, cai por terra, e precisa ser assim na minha vida e na sua vida. Por isso o tema da mensagem: você é livre? Somos livres? Nós somos livres, em nome de Jesus. Veja que lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz que ele considerou tudo como perda pela causa de Cristo. Eu perdi tudo para me aprofundar, para me firmar em Cristo. E essa deve ser a nossa busca, e essa deve ser o nosso empenho, é deixar essas tradições de lado, é deixar essas coisas que não edificam as nossas vidas. Precisamos levar uma vida livre, na graça de Deus, na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Por isso nós somos livres. Somos livres das tradições que não mais servem para a nossa vida. Devemos viver vida nova, novidade de vida. Amém? Versículo 13. O que ele fala aí? O do versículo 13, que nós somos chamados. Versículo 13 do capítulo 5, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Nós não podemos usar dessa liberdade para dar lugar à carne, para pecar, irmãos. E aí é uma coisa que eu sempre bati nessa tecla, que algumas pessoas, por não entenderem aquela expressão, uma vez salvo, salvo para sempre, que muitos falam, né? Então muitos usam essa expressão para dizer: agora que eu sou salvo, agora que eu sou livre, eu posso cometer toda sorte de coisas. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu estou na dependência, eu estou livre, porque eu sou liberto. Agora Cristo me libertou, eu tenho essa blindagem e nada vai me atingir. Não vá nessa, meu irmão. Você está comprando um passaporte aí e você está dando um passo falso em outro caminho, no caminho que não leva a Deus. Nós não podemos, a palavra diz, usar essa liberdade para dar ocasião, para usar, para me beneficiar e dizer: Deus já me perdoou. Não, lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, então ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu vou pecar e depois eu peço perdão. Eu peco e depois eu peço perdão. E a nossa vida não deve ser assim, irmãos. Nós devemos ter uma vida livre, liberta, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Olha o que a palavra diz. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha, então o que as pessoas dizem? Olha, quanto mais você peca, mais a graça de Deus ela vem sobre nossas vidas. E isso não existe. Isso acontece com o pecador. A palavra aqui está usando para alguém que estava no pecado, no lamaçal do pecado. Não importa o quanto ele pecou, não importa o quanto ele errou. Ele diz que aonde o pecado cresceu, onde o pecado abundou, onde o pecado transbordou, a graça de Deus foi maior. Mas nós estamos agora, irmãos, em outro patamar. Nós estamos agora em outro caminho, uma cor totalmente diferente. Veja que a palavra não está falando para pecadores, a palavra está falando para nós, povo de Deus, para não voltar aos mesmos rudimentos. Nós estamos numa vida liberta em nome de Jesus. Amém? Então ele explica muito bem isso, que tanto o capítulo 5 de Romanos como o capítulo 6, eu oriento a você que depois sente com muito carinho, com muita disponibilidade, leia esses dois capítulos, 5 e 6 de Romanos, o 7 também, e vá anotando,
né? Se possível, leia o livro todo de Romanos, porque é uma benção, é uma obra-prima, né? Dentro de outros que existem aqui. Mas o capítulo 5 e 6, ele tem assim, ele fala mais claramente dessas coisas. Então, o capítulo 6 ele vai explicar. Olha só o versículo 1, do versículo 6, ele diz, de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Veja aí. Então existem, você acha que não tem, mas tem, irmãos. Existem muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que estão nesse caminho. Então eu vou permanecer no pecado, porque a graça é abundante. Deus, a sua misericórdia é grande. Não vá nisso, irmãos. Uma vez eu já falei aqui. Não confunda a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus com impunidade. Deus não é impune com ninguém, não. Deus não usa de impunidade. Não, irmãos. Deus é justiça. Deus é amor, mas Ele é justiça. Nós não devemos puxar, né, abusar da benignidade do amor de Deus, não. Certo? Então a gente tem que ir com calma aí, com o pé no freio, devagarinho. E olha só o versículo 2. Ele diz: de forma nenhuma. Como viveremos nós, ainda no pecado, nós, que para ele morremos? Você morreu para o pecado? Você é livre? Essa é a pergunta, irmão. Você é livre? Morreu? Sim, morremos, mas ele ainda reina, ele ainda está por aqui. Nós precisamos saber como nós vamos trabalhar com tudo isso, como nós vamos ver o nosso dia a dia com esse pecado que ainda habita em nós. Vamos lá para o capítulo 6 ainda de Romanos, versículo 14 ao 16, ele diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não andais debaixo da lei, e sim da graça. Nós estamos na graça, então o pecado não tem domínio sobre mim, a menos que eu deixe ele me dominar. Se eu deixar ele me dominar, então ele tem domínio sobre mim. Então, ele não tem domínio sobre a minha vida. Glória a Deus por isso. Então não se deixe, ele não tem domínio. Não se deixe enganar pelas artimanhas do inimigo. Ele não tem domínio. A palavra diz, ele não tem domínio. Ele não tem poder sobre nós. Versículo 15. E daí, ele diz: havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Mais uma vez ele diz: de forma nenhuma. Não sabeis que daquele a quem vós se ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a vida. Eu e você somos servos. Agora, somos servos de quem? Irmãos, se nós somos servos de Deus, nós somos livres. Se nós somos servos do diabo, nós somos escravos. Nós não somos mais escravos. Então, o versículo 15, ou melhor, o versículo 16, ele deixa bem claro: nós somos servos, quer para a vida, quer para a morte. Se é para a obediência, nós somos livres. Se é para o pecado, nós estamos ferrados mesmo. Então, se nós somos servos, vamos ser servos de Cristo, porque nós já ganhamos a nossa alforria, né? Foi assinada a nossa carta, e nós somos livres para a glória de Deus. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz que, tendo tantas testemunhas a nos rodear, nós devemos nos livrar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Devemos correr para o prêmio da grande salvação. Então ali ele começa a fazer uma figura de atleta, que para o atleta correr ele precisa estar livre de todo o peso, de todo embaraço. E eles têm muitas testemunhas ao nosso redor. Hebreus capítulo 12. E aí nós precisamos nos livrar, tirar esse peso que está ao nosso redor, para que a gente possa correr livre. Liberdade em Cristo Jesus. Eu e você somos livres pela graça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Sim, vamos adiante. Vamos lá para o capítulo... versículo 16. Olha o versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, o texto que nós estamos lendo. A palavra diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis
as concupiscências ou as vontades da carne. Irmãos, a palavra aí está no imperativo, é uma ordem. Ele diz: andai, andai, ficai, preservai, estais firme no Espírito. E mais uma vez aí entrando quem em cena? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem como vivermos uma vida santa. Não tem como vivermos uma vida na graça de Deus, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ter grandes conhecimentos bíblicos, você pode ter estudado os melhores seminários, feito a melhor faculdade, tudo você pode ter. E eu digo uma coisa: Satanás não tem medo do seu diploma, Satanás não tem medo de línguas estranhas, Satanás não tem medo de reteté, Satanás não tem medo dessas coisas não, irmão. Satanás tem medo do homem e a mulher de Deus, que é ungido e lavado no sangue do Cordeiro, que é livre e tem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Desse, ele tem medo. Então nós devemos andar no Espírito. Ele diz: andai no Espírito. E esse texto, ele nos deixa claro, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha o que a palavra diz. Diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Versículo 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Irmãos, ele só não nos selou, mas também ele deu o penhor. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o selo? Quando você coloca uma carta, algum objeto no correio, é colocado selo. Aquele selo é a garantia de que a sua mercadoria, de que a sua carta não será violada. Da mesma forma é a nossa vida. E o penhor? O penhor é quando você tem uma joia e você vai no banco e você precisa de um dinheiro. Você precisa de alguma coisa, então você empenha. Às vezes você empenha a palavra, então você empenha uma joia, você empenha a casa, ou sei lá. Né? Aqui, meu irmão, a palavra está dizendo que quem empenhou foi o próprio Deus. Ele empenhou a sua palavra, ele empenhou o seu Espírito em nós. Que coisa maravilhosa. Por isso nós precisamos andar nesse Espírito. Por isso nós precisamos estar nesse Espírito. Porque nós não temos apenas o selo, nós temos a palavra de Deus empenhada em nós. Que esse Espírito está em nós. Ele habita em nós. E nós precisamos estar e andar nesse Espírito. Amém, irmão? No Espírito Santo de Deus. Então aqui no capítulo, aqui no texto que nós estamos lendo, a partir do versículo 16 de Gálatas, o texto que nós estamos lendo, que vai até o versículo 26, ele vai dizer, ele vai mostrar as atitudes daqueles que não andam no Espírito, aqueles que não dão vazão ao Espírito, aqueles que ainda estão seguindo as tradições humanas, aqueles que ainda estão sendo levados pela correnteza dessa vida, aqueles que ainda estão dando liberdade para o pecado. A palavra fala aí a partir do versículo 22, ou melhor, versículo 19, que é sobre as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, adultério e muitas outras coisas. E aí mostra claramente o homem que não anda no Espírito, que não é livre na verdade. E, irmãos, eu digo uma coisa, essa palavra, ela foi escrita, ela foi falada para os crentes lá de Gálatas, porque muitos estavam andando por esse caminho, muitos estavam enveredando por esse caminho. Nós não devemos enveredar também por esses caminhos. Essa palavra foi deixada para nossa advertência, para que nós pudéssemos aprender com eles. Isso o Espírito está falando para mim e para você. Nós devemos aprender. Então, a partir do versículo 19, a característica daquele que ainda não é livre, que ainda não é liberto, está na igreja. É alguém que faz parte da comunidade, mas precisa ser liberto, precisa ser livre. Ainda tem muitas coisas que o prendem, ainda tem muitas coisas que está ali arraigado na sua velha natureza, não é? Mas aí, olha só o versículo 18 que ele diz. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Mas se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos acima da lei. Isso da lei em relação às ordenanças. Nós estamos acima, nós estamos além. Nós sempre estamos por cima em Cristo Jesus. E aí, no versículo 20, e aí ele vai falar, né, no 22, sobre os frutos, esses frutos. O fruto do Espírito que vai brotar de nós, quando nós andamos nesse Espírito, no Espírito Santo. Então, é uma evidência a frutificação, o brotar dos frutos em nossas vidas é algo natural, é algo que vai nascer, que vai brotar em mim, em você, na nossa vida, na vida da igreja, quando nós andamos no Espírito, quando somos livres, quando deixamos as tradições, quando deixamos o legalismo de lado e nos apegamos totalmente a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que liberdade, às vezes a pessoa diz assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Não, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Liberdade, ela exige responsabilidade. Nós somos livres quando somos controlados pelo Espírito Santo. Eu não faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu faço tudo isso quando está dentro da vontade de Deus, quando está de acordo com a palavra de Deus. Olha só, quero terminar aqui com a versículo 24 e 25. Olha o que ele diz. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências, com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se. Ele coloca aí uma condição, né? Se. Se vivemos no Espírito, andemos também nele. Então a minha oração nessa noite é que nós, como Igreja do Senhor, nós possamos andar no Espírito. Possamos ter uma vida que vale a pena viver andando na graça de Deus, no Espírito Santo de Deus. E aqui eu termino com a mesma pergunta que eu comecei. Você é livre? Somos livres em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças a Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor já nos libertou. O Senhor quebrou as nossas algemas. O Senhor nos libertou do império das trevas, ó Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Agora, Senhor, nos ajuda a caminhar. Nos ajuda, Senhor Deus, a dar cada passo. Nos ajuda, Senhor Deus, a dar mais um passo em Tua presença. A cada dia eu possa melhorar. A cada dia as coisas possam se voltar para mim e eu me volto para o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos nessa caminhada difícil. Ajuda-nos, Senhor Deus, nesse caminho espinhoso, nessa porta estreita. Nos ajuda a passar, Senhor Deus. Nos ajuda a caminhar em nome de Jesus. Eu oro também pela sua casa, eu oro pela sua família, eu oro pelo seu comércio, eu oro pelo seu trabalho. Você que vai trabalhar amanhã, ao sair da sua casa, o anjo do Senhor te acompanhe, que a sua empresa esteja crescendo e que você possa crescer junto com ela, prosperar em nome de Jesus. Você que tem o seu comércio, ao abrir as portas, o Senhor te dê poder para comprar e o Senhor te dê poder para vender. Que tenham bons clientes, que o Senhor abençoe as tuas vendas, a tua compra. Tudo que chegar à tua porta seja abençoado. Eu oro pelos teus filhos. Eu oro que o Senhor esteja derramando graça, derramando bênção. Os teus sonhos e os propósitos possam ser alcançados em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor traga bondade e misericórdia sobre cada um de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus. Abençoa cada um. Traz para nós a liberdade que precisamos. Traz para nós, ó Deus, as bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém? Graças a Deus. Se essa palavra abençoou sua vida, compartilhe com alguém. Abençoe alguém. Passe para alguém. Se ela abençoou da mesma forma que me abençoou, abençoe alguém. Amém? A graça do Senhor esteja com todos em nome de Jesus.